ao nosso Senhor e a sua vinda até este mundo. Nós vamos ler primeiramente o Evangelho escrito por João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo... Eu tinha intenção só de ler o versículo 14. Nós vamos ler o capítulo, a partir do capítulo do versículo 1, do capítulo 1, vamos até o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a luz, verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esses versículos, que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura da sua palavra. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está escrevendo e testificando do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, aqui chamado de Verbo no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esta é a apresentação primordial, exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais no mundo que já existiu ou que vai existir pode receber como entrada uma apresentação dessa. Ninguém pode ser apresentado da maneira que o Senhor Jesus Cristo foi apresentado desta forma por João. Ele é único, o Filho de Deus. Quando nós olhamos para este mundo e a história deste mundo, nós vemos a humanidade, os povos, as nações, todos os credos, todas as raças, com o livre arbítrio que Deus deu para cada uma. Cada ser humano tem em si a autoridade que Deus lhe deu, a autonomia que Deus lhe deu para decidir em que acreditar.
Cada ser humano pode tomar as suas decisões. Ele é capaz de julgar as coisas à sua volta. O bem, o mal, enfim, as opções que lhe é dado. O ser humano tem a autoridade, tem a capacidade que Deus lhe deu para julgar, para aceitar ou recusar tudo que lhe vier à mão. Mas quando nós olhamos para esse ser humano de todas as raças, de todas as etnias, nós vemos que muitos escolheram acreditar, crer nisto que a Bíblia ensina. Milhares de pessoas estão acreditando na Bíblia, que é a palavra de Deus. Estão crendo no Senhor Jesus Cristo, como sendo Ele o Filho de Deus, como sendo aquele que estava no princípio, sendo o Verbo, o Criador de todas as coisas. Como João afirma, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Milhares de pessoas acreditam nisso. Milhares acreditaram. Muitos acreditam e muitos vão acreditar. Mas Deus dá a essas pessoas e a todos o livre arbítrio, a autoridade para julgar, aceitar ou não. Deus não vai obrigar ninguém a crer na sua palavra. Muitos não creem. Muitos preferem crer em livros escritos por homens, não inspirados por Deus. Alguém pode estar pensando, Wagner, a Bíblia foi escrita por homens. Mas a mesma Bíblia diz: toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Homens não tinham condição de escrever a Bíblia da maneira como que ela foi escrita. Se você pegar a palavra de Deus e confrontar com a história, quando nós entramos na biblioteca, vamos lá pegar todos aqueles documentos, aqueles livros importantes da história, olharmos os César, os imperadores romanos, a Mesopotâmia, tudo está na Bíblia, tudo está aqui. De fato que ela é a verdade infalível da palavra de Deus. Mas muitos querem acreditar em outras coisas, seguirem homens naturais, carnais, mortais, que morreram e permaneceram mortos. Maomé, Confúcio, Buda, tantos outros. É a escolha, a liberdade para o homem escolher. Deus não vai obrigar a ninguém a acreditar que Ele, através do Verbo, o seu Filho, criou o mundo e todas as coisas. Que Ele, através de Jesus, criou a vida, criou a luz, tudo que nós vemos, que nos criou através do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa conclusão é que Deus nos dá o livre arbítrio, a autoridade para crer naquilo que nós queremos acreditar. Muitos creram, muitos não creram. Muitos creem, muitos não vão crer. Mas é a palavra de Deus. Mas quando nós chegamos no versículo 14, João apresenta o Senhor Jesus Cristo de novo, da forma como ele iniciou. Ele disse: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é para Deus. 14. O Verbo que estava no princípio com Deus, criando todas as coisas, e que é Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João podia testemunhar com propriedade. João podia afirmar. João reclinou a sua cabeça
no peito do Senhor Jesus Cristo. Como é gostoso nós vemos a autoridade, como João pode explicar, como João pode dizer e testemunhar com tanta competência o que ele está nos mostrando aqui, e dizer: o Verbo se fez carne. É um fato. E esse fato, o Senhor Jesus Cristo se tornar um homem, nós vamos comemorar, juntamente com todo o mundo, todo o globo criado por Deus, todo ser humano criado por Deus. Nós vamos comemorar, nós vamos celebrar daqui a 2 dias o Natal. Neste dia as mesas vão estar repletas de alimentos, serão feitas ceias, né? À noite as famílias vão se reunir, todas as atividades seculares, materiais, vão parar por um instante, para que juntos as famílias, as pessoas se reúnam para esperar a chegada deste dia. Exatamente desta ocasião que João está afirmando aqui: o Verbo se fez carne, o Natal. Daqui 2 dias, muitos vão passar por esse dia, sequer vão lembrar que o Senhor Jesus Cristo nasceu neste mundo. Muitos sequer vão dar valor ao seu nascimento, mas muitos vão estar pensando nisso. De uma forma ou de outra, vão estar celebrando o seu nascimento, comemorando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que de fato não há como negar o nascimento de Jesus neste mundo, porque ele marcou épocas e épocas, né? Ele veio, ele nasceu. Se você perguntar para qualquer criança aí, já em idade para responder, ela vai dizer: ele nasceu na manjedoura, foi colocado lá junto com os animaizinhos. Vai falar da estrela, dos magos, não é? Qualquer criança sabe dizer isso. O nascimento de Jesus. Quando não enchem a cabeça dela com o Papai Noel, só. Mas João está mostrando aqui: o Senhor Jesus Cristo, assumindo a forma de homem, encarnou. O Verbo encarnou, o Verbo se fez carne. Não tem como negar. Mas muitos não querem crer. Não querem crer que Jesus nasceu? Não, creem. Até celebram, até comemoram, até fazem festa, até se reúnem. Dia 25 de dezembro, quis comemorar o Natal. Todos sabem, ninguém duvida, né? Mas por que não crer que Jesus Cristo também habitou entre nós, cheio de graça e de verdade? Que Ele é o Filho de Deus, e que em torno do Filho de Deus não existe só uma comemoração natalina, onde se comemora um nascimento. Por que não crer que em torno do Filho de Deus se comemora algo superior para o ser humano? Por que Jesus nasceu? Por que todos aceitam que Ele nasceu, mas não querem aceitar a sua morte na cruz do Calvário? Por que Ele nasceu? Para morrer. Jesus nasceu para morrer. Ele não nasceu para ser comemorado ano após ano o seu nascimento. Ele não nasceu para que nós, no dia tal do mês tal, coloquemos uma mesa repleta e nos reunamos ali e comamos e bebamos. Não. João está dizendo: Ele se fez carne, habitou entre nós,
cheio de graça e verdade. Mas ninguém pôde ser testemunhado da forma que Jesus Cristo foi. E João diz, ele estava cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Quantos aqui nesta noite podem dizer, eu vi a glória de Jesus Cristo? E esta glória dele faz parte da minha vida e mudou a minha vida. João viu Jesus por completo. Viu a sua essência vindo de Deus para salvar o homem e a sua glória, a sua majestade. A qual homem nós podemos reverenciar pela glória? Alexandre o Grande, que foi um conquistador? Não. Os mais sábios desse mundo? Não. Os mais benevolentes, aqueles que fizeram mais benfeitorias, boas ações? Não. O único em que nós podemos olhar e ver a sua grande glória e majestade é Jesus Cristo, que morreu por nós. E mais ninguém, nem outro. O único que foi o Filho de Deus. E João diz, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E ele está dizendo, o único Filho de Deus. Você tem visto isso? Você tem enxergado, entendido, visualizado o que é a pessoa de Jesus? Ou, mais uma vez, você vai comemorar o seu nascimento, esquecendo dos melhores detalhes da sua vida? Deixe de comemorar o seu nascimento, se você não conhece a vida e a morte do Salvador. O nascimento é só um detalhe. Nós olhamos para a palavra de Deus e ela nos mostra muita coisa a respeito do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos olhar para algumas coisas aqui, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo tinha que nascer a esse mundo. E como tinha que nascer? Tinha que ser um homem. Como nós sabemos isso? Nós vamos para Gênesis. Capítulo 3. Gênesis 3, versículo 14. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Disse o Senhor, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós olhamos para o princípio, o problema inicial. O homem está nesse momento distanciado de Deus através do pecado, da desobediência. Estão escondidos no jardim. Aquele jardim que Deus criou com tanto carinho, preparou as coisas perfeitas para ele, para a sua criação, para o homem. Mas eles desobedeceram a Deus. Eles agora estão afastados de Deus. Agora eles não pertencem mais a Deus. Estão distanciados da glória de Deus. Não pertencem mais à glória de Deus. Mas o que João está dizendo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o que? A sua glória. A maneira de retornar ao estado inicial.
Deus está falando à serpente, está falando à mulher, está tratando aquele problema que separou o homem de Deus. E Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Disse a serpente: a tua descendência e o seu descendente. Ele está dizendo à serpente isso. Está proferindo a maldição para a serpente. E neste diálogo, nesta maldição, neste acerto de contas, Deus está dizendo a ela: o descendente da mulher te ferirá a cabeça. Está estabelecido por Deus. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos agora para Zacarias 9 e 9. Profeta Zacarias. Quem pegou o meu? Como que faz? Porque não também não melhor. Não pensei Penúltimo profeta, né? Nove. Diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho de cria. Está dizendo do Senhor Jesus Cristo, um homem montado em um animal de carne. Também Isaías capítulo 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, profecias referentes ao Senhor Jesus Cristo. Um homem, o Senhor Jesus Cristo. Perfeito homem, completo Deus. Aquele que foi prometido para resolver a situação do ser humano, que perdeu a presença e a glória de Deus. Mas João pôde ver essa glória no Senhor Jesus Cristo e pôde testemunhar aquilo que ele viu no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo também tinha que ser descendente de rei, descendente de Davi. E quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, não precisa ir. Lá no capítulo 1, nós temos a genealogia do Senhor Jesus Cristo, começando ali, filho de Davi, filho de Abraão, até chegando em Jacó, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Começando de Davi, filho de Abraão, a sua genealogia, chegando até José. E a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: marido de Maria, da qual nasceu Jesus.
que se chama o Cristo. Veja como o Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui. Ele não é filho de José por fatores genéticos sanguíneos, natural. Mas ele está, pelo plano de Deus, dentro da promessa de Deus. A promessa que Deus fez a Davi. Na linhagem de Davi. E onde Deus fez essa promessa? Vamos dar uma olhada. Nós vemos aqui, filho de Davi, Jesus Cristo, filho de Davi, né? E até as gerações, os nomes que vão sendo colocados em ordem cronológica, patriarca por patriarca, progenitor por progenitor, até chegar a José, que faz parte do rei Davi. E que contraste, hein? O grande rei de Israel, Davi, o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o Cristo, nesta genealogia, só que de um carpinteiro. Observe como Deus trabalha na vida do ser humano. Não precisava vir nascer de um rei, mas nasceu do rei Davi, mas um descendente carpinteiro. Veja como Deus trabalha. Nós vamos para 2 Samuel 7,12 e nós vamos ver a promessa de Deus, mais uma vez falando do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos olhando para o seu nascimento aqui neste mundo. Nós estamos olhando para a sua vida, para o que pelo que a palavra de Deus nos apresenta. 2 Samuel 7,12. O Senhor está dizendo para Davi: quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então Deus está prometendo a Davi estabelecer o trono daquele descendente dele para sempre. E está falando do Senhor Jesus Cristo. E quando nós então vamos para Mateus capítulo 1, nós vemos Mateus, o evangelista, deixando bem claro a genealogia do Senhor Jesus Cristo desde Davi até José. Então nós observamos o nascimento do Senhor Jesus Cristo em carne. Em carne. Nasceu aquele menino lá na estrebaria. Lá foi envolto em panos na manjedoura. Os animais ali, os magos chegaram para contemplar, crendo naquilo que a palavra de Deus lhes instruíra, naquilo que eles viram dos anjos, naquilo que eles seguiram a estrela. E quando nós vamos para o versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, nós temos a história narrada em fatos do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 diz: ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o anjo apareceu para José depois desse sonho. E José não queria aceitar Maria. Era complicado para ele aquilo ali. Como que a sua noiva vai ter um filho? Como que ele vai casar com uma mulher que já está grávida?
mas o Senhor encaminhou todas as coisas. E o Senhor Jesus Cristo pôde vir desta forma, prometido por Deus no princípio. Observe como Deus trabalhou para que nós pudéssemos ter salvação. Salvação. Houve o afastamento inicial do homem de Deus no princípio. O descendente da mulher serpente vai te ferir na cabeça, determinado por Deus. Tinha que ser um homem, tinha que ser descendente de Davi, obrigatoriamente tinha que ser um homem e tinha que ser descendente de Davi. Como Deus faria isso? Deus teria que resolver isso, e Ele resolveu para o homem. Nasceu o Senhor Jesus Cristo, concebeu a virgem, e a virgem era esposa, estava desposada, era noiva de quem? De um descendente de Davi. Está resolvido. Tinha que ser um homem, tinha que ser descendente de Davi, tinha que pertencer aos nomes incluídos na linhagem de Davi. Para o quê? Para a salvação daquele que crê. O que João escreveu no capítulo 1, na descrição do Senhor Jesus Cristo? Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Adão era o filho de Deus? Sim. Perdeu esse privilégio? Sim. Deus trabalhou para que isso voltasse a acontecer? Sim. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem é filho de Deus hoje? Todos quantos o receberam. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, através do seu nascimento, que vamos ver daqui a alguns dias, o mundo inteiro comemorando. Se você não recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, você não pode ser filho de Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E Deus está dizendo isso para nós nesta noite. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós temos sim que aceitar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que analisar a sua vida, ver como ela foi cheia de graça, cheia de glória, cheia de verdade, como o Senhor Jesus Cristo realmente é o unigênito Filho de Deus, e que este unigênito Filho de Deus nasceu de uma virgem, se tornou um homem em carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. É da linhagem de Davi, conforme a promessa que Deus fez, porque Ele é fiel nas suas promessas. Para o quê? Morrer na cruz do Calvário, para me salvar e para te salvar. O que é o Natal? E o que é o Senhor Jesus Cristo? Não é só o seu nascimento. O Senhor Jesus Cristo não é só um homem que veio a esse mundo, mas é o Salvador. É o Salvador. E é isso que nós temos que ver, e é isso que nós vamos presenciar, porque o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele morreu por mim e por você. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não recebeu o Senhor Jesus Cristo ainda, você ainda não é filho de Deus. Que isso possa falar ao seu coração. Ele tinha que ser homem, nascido da descendência da mulher, descendente de Davi. O segredo da vida, da vinda do Senhor Jesus Cristo, o segredo do Natal, o segredo do Senhor, da sua vida e da sua morte, é acreditar que Ele veio
nasceu ali naquela manjedoura humildemente, morreu, subiu ao céu. Ele está lá. E de lá ele vai voltar para levar aqueles que o receberam para serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no seu nascimento, creia na sua vida, creia na sua morte, creia na sua ressurreição. Não há outro significado para o Natal a não ser esse. Sabe qual é a maior prova que o Senhor Jesus Cristo veio? É que Ele marcou o mundo todo. É que o mundo todo comemora o seu nascimento. Sabe qual é a maior prova que Ele é santo? A sua palavra. Sabe qual é a maior prova que Jesus Cristo está para voltar e que Ele vai voltar? Além da sua promessa, em João 14, além das profecias, é que Ele esteve aqui nesse mundo e Ele vai voltar. O Senhor Jesus Cristo esteve aqui. Ele morreu por mim, por você. E Ele prometeu que vai voltar para levar todos quantos creem no seu nome. A palavra de Deus diz que vindo a plenitude dos tempos, quando tudo já estava pronto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para que nós, você e eu, possamos realmente crer, possamos realmente entender que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Sabe, meus queridos irmãos, dia 24, as pessoas vão se reunir diante de corais, de cantores, sabe? Vão ver pessoas, várias pessoas cantando maravilhosamente bem o nascimento daquele humilde neném, daquela criança, lá em Belém, da Judéia. Vão cantar em coro o nascimento de Jesus Cristo. Estão contemplando os presépios. Mas e dia 26? O que isso vai dizer a cada coração, a cada pessoa? Que o Senhor Jesus Cristo não seja uma data no calendário, no nosso atual calendário. Que Ele não seja uma data a ser comemorada, mas que Ele seja o Filho de Deus encarnado para me salvar e para salvar você da condenação do pecado. Problema inicial, a separação de Deus. A promessa, o cumprimento da promessa. E nós estamos aguardando este Salvador. Que você possa aguardá-lo também. Que você possa esperar. Que nós possamos almejar, encontrar com aquele que nasceu sim, mas que viveu e que demonstrou a sua glória. Glória como unigênito do Pai. Amém.